Bom dia, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. E feliz Dia das Mães, para as mães que estão aqui presentes, para as mães que nos assistem pela internet. Louvado seja Deus pelas nossas mamães. Parabéns, Dona Amália, por esse dia tão especial na sua vida e na vida de tantas mães queridas. Nós vamos ler, queridos, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 31. Abre aí a sua Bíblia. Provérbios 31, do verso 25 ao verso 30. Provérbios, capítulo 31, do verso 25 ao 30. E a família vai bem? É a nossa temática desse mês. E muito precioso poder refletir sobre família nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. E esse texto que nós vamos ler é um texto que fala muito da mulher, em seus vários papéis, em suas várias atribuições, inclusive o louvor que é dado a ela por ser mãe. Provérbios 31, 25 diz: a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. E seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje é o Dia das Mães, um dia de muitas emoções, de muitas homenagens, de muita celebração. Essa figura da mãe mexe muito com o inconsciente coletivo de todos, por tudo que representa uma mãe. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, disse certa vez que as mãos que embalam o berço governam o mundo. E, de fato, as mães têm uma grande responsabilidade e um grande privilégio quando têm diante de si crianças que Deus lhe deu a oportunidade de gerar, seja do ventre, seja do coração. E as mães, elas são mestras do bem. Mães conselheiras, educadoras, intercessoras fervorosas, heroínas. Como é maravilhoso o conceito de uma mãe, especialmente uma mãe na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus. E nas Escrituras, como na própria história, nós vamos ver vários exemplos de inúmeras mulheres que cumpriram com excelência seu papel como mães. Isso não quer dizer que elas não erraram, que elas não se sentiram muitas vezes amedrontadas, inseguras, mas na dependência de Deus, Deus as ajudou. Mulheres cuja missão deve ser reconhecida e deve ser honrada por todos nós, por toda a sociedade, por toda a igreja. E mãe não é apenas aquela que gera, mas também aquela que educa para a vida, transmitindo aos filhos do ventre ou aos filhos do coração as verdades eternas, as verdades que podem abençoar a trajetória do seu filho ou de sua filha. E no texto lido nós vemos o perfil da mulher virtuosa, mulher destemida, mulher empreendedora, mulher que é honrada e reconhecida como esposa, como mãe, como mulher que trabalha, como serva de Deus, em tudo que ela faz, em tudo que ela empreende. E eu quero compartilhar com vocês, nas Escrituras, vários exemplos de mães que em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, deixaram a sua marca na história e deixaram um legado para nós, deixaram um ensino de como Deus pode agir em circunstâncias adversas das nossas vidas,
das nossas famílias. Eu vou enumerar aqui um grupo considerável de mães, olhando para as Escrituras. A primeira delas é Eva, mãe de primeira viagem. Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos, em uma situação muito adversa, porque o pecado entrou no mundo diante da desobediência de Eva e de Adão. E provavelmente a Eva, ela deve ter se atrapalhado um pouco, né, gente, para cuidar dos filhos. Foi a primeira. Não tinha uma mãe, não tinha uma sogra para poder falar alguma coisa com ela. E diferentemente das mães que viriam depois, ela não teve mesmo ninguém que a ensinasse. Ela teve que aprender na dependência de Deus. Eu fico imaginando a dor de Eva quando Caim matou Abel. Imagine que tristeza, o primeiro homicídio, Eva experimentou isso na sua casa. Um filho matando outro filho, para vocês verem a dura realidade do pecado, como o pecado é uma desgraça na existência humana. Que dor que ela sentiu. Qual é a lição que a gente tira para nós? Que nenhuma mulher nasce sabendo ser mãe. É algo que você vai aprender na caminhada, com o tempo, com as experiências. E Deus deseja que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando e se dedicando. Deus espera isso das mães. Mas, sobretudo, que essas mães amem, que elas abracem o desafio de ser mãe e busquem sempre a direção do Pai da vida, do Pai do céu, que nos orienta e que nos abençoa. A Eva foi a mãe de primeira viagem. Uma segunda mãe é Sara. Sara, mãe ansiosa e impaciente, que aprendeu a exercer a sua fé. Sara é mulher de Abraão. Deus chama Abraão, Deus fala para que ele olhe para o céu, para as estrelas, e diz para ele, vou fazer de você uma grande nação. E ele está com 75 anos, está já velhinho. E essa bênção vai vir só depois de 25 anos. Imagina a ansiedade dessa mulher, estéril. E ela foi uma mulher que superou muitas adversidades, aprendeu a confiar nas promessas de Deus e foi mãe aos 90 anos. Embora ela fosse estéril, ela aprendeu a crer que Deus poderia fazer dela a mãe das nações, porque através da descendência dela, Deus abençoaria todas as nações da terra. Contudo, a nossa irmãzinha Sara, diante da sua ansiedade, cometeu muitos erros. Na expectativa de ser mãe, cometeu erros. Quis dar uma forcinha para Deus. E vocês sabem o que aconteceu, né? Ela deu a sua serva Agar para o seu marido ter relações com ela e ter um filho do qual ela pudesse ter no colo. E nós sabemos que depois deu muito problema essa situação de ela dar uma força para Deus. Porque nasceu Ismael, depois a Agar provocou ela ficou chateada, mas mesmo assim Deus tinha uma promessa para ela, e depois de um tempo nasceria Isaque. O que nós aprendemos com Sara? Aprendemos com Sara que nunca se deve tomar uma decisão sem antes consultar a Deus. Independente das pressões do tempo, presta atenção, independente das circunstâncias. Porque o Senhor está no controle da vida dos nossos filhos, dos seus filhos, mãe. E Deus vai cumprir os seus propósitos de acordo com a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então aprenda a se sujeitar a Deus em tudo que ocorrer na sua vida, a despeito do tempo, a despeito dos fatos. Então Sara é o exemplo para nós de uma mãe ansiosa, impaciente, que tentou dar uma forcinha para Deus. E fica aqui o exemplo dela para que a gente tome por consideração e tire lições dessa história. Uma terceira mãe, já na sequência, é Agar, a orgulhosa mãe esquecida. Agar foi uma mãe de aluguel, diante de um casal impossibilitado de ter filhos. E quando ela engravidou, ela menosprezou a Sara. Quando ela ficou com a barriguinha, ela já menosprezou a Sara, sua patroa, e passou a ofendê-la, porque Sara era estéril. Ela se sentiu superior como serva, diante do privilégio de ser mãe, e a Sara reagiu, reclamou com Abraão, a Agar foi repreendida e ela fugiu da presença de sua senhora, fugiu da presença de Sara.
Mas olha como Deus é bom. Um anjo do Senhor apareceu a Agar neste momento e orientou a Agar, vai lá e se humilhe diante da sua senhora, da sua patroa, porque o que você fez foi errado. Se humilhe, só isso. O Ismael nasceu, o Abraão tinha 86 anos, e depois de 14 anos nasceu o Isaac, quando ele tinha 100 anos. E no desmame do Isaac foi feita uma festa, imagina a festa desse casal velhinho, que agora tem um bebê no colo. Foi feita uma festa, e o que aconteceu na festa? O Ismael, já um adolescente, zombou do Isaac, brincou com o Isaac. Aí a Sara aloprou de vez, ficou com raiva de Agar e do garoto, e deu um veredito para Abraão, despede essa mãe e esse filho. O Abraão ficou triste, mas Deus estava nesse negócio. E nós vemos aqui que o segundo erro de Agar, além do seu orgulho, foi esquecer a orientação do anjo, logo que ela ficou grávida do Ismael. Vai lá, se arrependa, se humilhe. Volta para a tua senhora e se humilha sobre as suas mãos, porque a sua descendência, Agar, será poderosa. Ismael será como um jumento selvagem, será um menino que vai ter muita influência. Vai ser uma grande nação, uma constelação de nações também. E Agar não confiou na promessa, e quando ela foi despedida agora de vez por Abraão e Sara, ela entrou em desespero. E quando ela estava vagueando no deserto com o menino, mais uma vez Deus veio, interviu através de um anjo, mostrou um poço de água e conduziu a jornada daquela mãe e daquele filho. Que lição a gente tira com Agar? Primeiramente, a arrogância de Agar em se tornar mãe lhe trouxe humilhação e privação. Portanto, mãe, não se sinta presunçosa por algo que você recebeu da graça de Deus. Porque gerar um filho é graça de Deus. Às vezes algumas mães não vão gerar filhos no ventre, mas vão gerar filhos no coração. E filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos não pertencem a nós, pertencem a Ele. Deus dá os filhos para que possamos ter o privilégio de educá-los, criá-los para a glória do Senhor. Então, nos momentos de aflição, mãe, não se esqueça dos corretivos de Deus, porque Deus corrige a quem ama, e nem se esqueça das suas promessas. Não se esqueça dos corretivos e nem das promessas. É o que a gente aprende com Agar, diante de todo esse quadro que envolveu também Sara e Abraão. Uma quarta mãe que a gente pode tirar lições é Joquebede, mãe de Moisés, que não aceitou passivamente a morte do seu filho. E acima das circunstâncias e das perseguições, ela confiou em Deus. Nós sabemos que quando Moisés nasceu, Faraó já havia determinado a morte de todos os meninos hebreus ali no Egito. Mas a sua mãe Joquebede foi ligeira, foi rápida, teve discernimento e fez de tudo para preservar o garotinho, até os 3 meses de idade. E Joquebede estruturou um plano para que o menino sobrevivesse, colocou ele num cestinho, no rio Nilo, e o cestinho foi indo, Miriam, a sua irmã mais velha, foi acompanhando, e Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, ali nas margens do rio Nilo, e ela escolheu quem para cuidar do menino? Joquebede, a sua própria mãe, o amamentou, cuidou dele, o acompanhou e pôde acompanhá-lo ao longo do seu crescimento no Egito. Ele se tornou um príncipe no Egito também. E ali nós vemos como, com muita coragem e sabedoria, essa mulher preparou seu filho para ser o libertador de Israel numa circunstância de perseguição, de opressão, de infanticídio. Qual é a lição que a gente tira? Mães zelosas buscam de Deus o socorro, buscam de Deus a criatividade para manter a integridade física, emocional e espiritual dos seus filhos. Ela cuidou do seu filho, para que ele não morresse, para que ele não fosse morto. E Deus tinha uma carta na manga maravilhosa, um plano maravilhoso para esse menino Moisés. Como nós também devemos ter essa ideia, mães e pais, de que Deus tem propósito na vida dos nossos filhos. História linda
E quanta lição a gente tira. Uma quinta mãe é Ana. Vocês lembram de Ana? Uma mulher que queria ser mãe, que queria celebrar esse instinto. Ana, a mulher que clamou para ser mãe e se dispôs a consagrar seu filho Samuel ao Senhor. A Ana era estéril e vivia um grande conflito diante do bullying que ela sofria da sua rival. Um contexto ali de poligamia, o seu esposo tinha uma outra esposa, mas ele amava muito a Ana, mas ela era estéril. E ela reclamava, e ele chegava a dizer, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele se achava um Dom Juan, né? Mas ela sofria, ela queria ter um filho de qualquer jeito. E aquela mulher vai diante do sacerdote Eli, derrama seu coração, chora, balbucia palavras, porque ela quer ser mãe. E olha que interessante, o sacerdote não entende. Não é sensível àquela mulher, não é sensível à sua dor. Ele recrimina, ele julga. Ele não compreende. Você está bêbada, mulher? Eu não estou bêbada, eu estou quebrantada diante do meu Deus. Percebam aqui que Ana não retrucou as ofensas, mas recorreu ao único que tinha poder para dar vida ao seu ventre. Ana não desistiu. E Deus usou o sacerdote Eli e disse para ela, daqui a 1 ano você vai ter um menino. Alegrou o coração daquela mãe. Ela não desistiu de ser mãe. Quando concebeu, ela consagrou seu filho como havia prometido, consagrou Samuel para Deus. Por esse menino orava eu. Imagina esse menino nas mãos de Ana. E ela consagrou Samuel, e Samuel cresceu na presença de Deus. Foi um dos grandes juízes, profetas de Israel, um referencial, uma bênção. Qual é a lição que a gente traz de Ana? Que Deus abençoa o coração de mães quebrantadas, que confiam nele, a despeito de pessoas e a despeito de circunstâncias. Você pode imaginar N situações. E quando você se quebranta, quando você confia em Deus, Deus pode trazer à realidade aquilo que não existe, aquilo que dizem que não vai dar certo. E foi o que Ana experimentou. Uma sexta mulher, queridos, que eu quero trazer aqui o exemplo de mãe, muito interessante também, é a humildade de Betsabá. Sabe quem é Betsabá? A mulher da qual Davi adulterou, cuja vida foi marcada por um erro, mas Deus a restaurou. Deus transformou o mal em bem na vida de Betsabá e deu a ela grandes privilégios. Deu a ela a condição de superar o drama do seu pecado com Davi. Davi adulterou com Betsabá, mandou matar o seu marido, algo terrível, feio. E o juízo de Deus veio, porque daquela criança da qual ela engravidou, ela perdeu a criança. Mas depois de Deus restaurar o coração dela e de Davi, eles tiveram outro filho que se chamou Salomão. Ou seja, ela teve o privilégio de gerar um dos homens mais sábios, ou talvez o mais sábio, que o mundo já conheceu, a despeito do seu erro. Ela é citada na genealogia do próprio Senhor Jesus, descendente do rei Davi, e ela obedeceu a Deus, ajudou seu marido e os filhos a manterem o reino a salvo. Quando Davi estava para morrer, Deus usou Betsabá, e foi conversar com Salomão, e Salomão teve as estratégias devidas para que o reino e a vontade de Deus permanecessem. Betsabá, queridos, pode ser comparado, preste atenção nisso, há muitas mães cuja história Deus transformou o mal em bem. Tem muitas mães na situação de Betsabá também, que Deus restaurou. Na sua graça maravilhosa, Deus transformou o mal em bem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma sétima mãe que eu quero trazer exemplo para vocês é Abigail. A mãe que salvou seus filhos de um massacre, porque ela foi sábia. Abigail era casada com Nabal, um homem estúpido, ríspido, que ousou desacatar a Davi. Davi se apresentou de boa para Nabal, mandou servos lá para trazer saudações, ele foi estúpido, ele foi ríspido, e Davi, infelizmente, era um homem de sangue, era um homem sanguinário.
E ele disse, olha, faça a Deus o que quiser, mas não vai ter um que vai sobrar ali do sexo masculino. A mulher de Nabal, Abigail, diante da injustiça cometida pelo seu marido, ela viu que toda a sua família agora estava diante de um risco de eminente morte. Ela sabia quem era Davi. E Abigail, com pressa, preparou uma comida muito gostosa, um banquete, foi ao encontro de Davi e interrompeu a marcha furiosa de Davi com seus homens. As palavras de sabedoria que saíram da boca daquela mulher, ela se prostrou diante de Davi, abrandou o coração de Davi e impediu que o massacre viesse sobre os seus filhos. Porque Davi ia matar todo mundo. Nós percebemos que essa mulher foi ousada, ela foi humilde, ela foi sábia e ela evitou uma catástrofe em sua casa. O coração de Abigail se tornou um ícone na história bíblica, diante da sabedoria que ela teve. E Abigail pode ser comparada a muitas mulheres que possuem maridos difíceis, inacessíveis. Tem muita mulher que é uma heroína dentro de casa, dentro dos maridos que tem. Olha o exemplo aqui, ó. Abigail, que com sabedoria não deixou de cumprir seu papel como mãe e como serva do Senhor. Como nós precisamos de mulheres como Abigail hoje, em contextos de lares que estão afetados e passando por dificuldades, até mesmo em relação ao comportamento dos maridos. Uma oitava mãe foi Maria, a mãe do nosso amado Redentor, a jovem que se submeteu nas mãos de Deus para ser a mãe do Salvador. Maria foi bem-aventurada e se dispôs, já jovenzinha, a cumprir o propósito que Deus tinha através dela, de gerar Jesus. E mesmo sabendo dos riscos que ela enfrentaria, por ser mãe do Salvador, do Redentor, ela se submeteu à vontade de Deus sem titubear. E ela inclusive escreveu um cântico lindo. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela engrandece a Deus diante da missão de ser mãe, e especialmente a mãe do Salvador da humanidade. Nós aprendemos com Maria que você deve, mulher, consagrar seu instinto de mãe para a glória de Deus, de maneira que você tenha como objetivo que seus filhos sejam instrumentos de transformação no mundo, como o Senhor Jesus foi para todos nós. Uma nona mãe foi a mãe Ciro-Fenícia, uma mãe ousada e confiante, que insistiu na libertação da sua filha. Vocês conhecem essa história, lembram? Imagina uma mãe ter uma filha possessa por demônios. A aflição desta mãe. E ela vê Jesus passando, mas ela é Ciro-Fenícia, ela é uma mulher cananeia, ela não faz parte do povo de Israel. Ela não tinha os direitos, digamos assim, de se aproximar de Jesus. E no primeiro momento ela clama pela sua filha para Jesus, mas Jesus não responde. Jesus faz de conta que não ouviu. Lá no relato de Mateus 15, 21 a 28. No segundo momento, presta atenção, os discípulos pedem para que Jesus despeça aquela mulher. Senhor, manda essa mulher embora. Ela está incomodando. No terceiro momento, Jesus afirma para a mulher, mulher, eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não vai dar para te atender, não. Se coloca a mãe no lugar dela. Jesus falando isso. Mas a despeito disso, o texto diz que a mulher o adora. Senhor, socorre-me! E mais uma vez Jesus é áspero com ela. Mulher, não é lícito dar dos pães dos filhos os cães. Puxa, por que Jesus fez isso, gente? Olha como Jesus prova essa mulher. Não é lícito eu pegar o pão aqui, que é dos meus filhos, e dar para os cachorrinhos. Agora, olhem a resposta dessa mãe. Mas ousadamente ela responde, mas os cães, os cachorrinhos também, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia! E Jesus alegremente diz, ó mulher, grande é a tua fé, faça como você quiser.
como tu queres. E a sua filha foi liberta dos demônios. Quais as lições que a gente aprende com essa mulher? Mães. Primeiro, ela foi humilde. Se ela fosse mimimi, ela ia embora. Mas ela foi humilde, ela suportou, ela aguentou ali, ó, ela perseverou. Ela foi ousada. Ela insistiu com Jesus, o Filho de Deus. Ela foi inteligente, ela foi sábia, ela foi perspicaz. Ela teve autoconfiança. Mãe tem que ter autoconfiança. E acima de tudo, ela creu em Deus. Ela exerceu a sua fé. Quantas situações, mães, vocês vão ter que ter uma atitude como essa mulher, de não desistir, de perseverar, até que um milagre aconteça. E a última mãe que eu quero falar com vocês é Eunice, a mãe que ensinou seu filho as sagradas letras, desde pequenininho. Paulo diz para Timóteo: você, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, que você foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar você sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo teve o privilégio de aprender as sagradas letras desde pequeno, com o exemplo de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Olha que equipe boa, a mãe e a avó cuidando do filho, do neto. E Paulo vai dizer que, vai destacar a fé desta mãe, Eunice, dessa avó Lloyd, dizendo que a fé delas é uma fé sem fingimento. Ou seja, Timóteo teve diante de si uma mãe e uma avó que tinha uma fé autêntica. Então, mãe, não se contente com religiosidade. Religiosidade não muda a nossa casa. Porque religiosidade é fachada. O que muda a nossa casa é joelho no chão, é vida no altar, é vida transparente, é vida honesta diante de Deus, espiritualmente falando. Ou seja, o poder do exemplo foi essencial na vida de Timóteo. Diante do exemplo da autenticidade da fé daquelas mulheres, que era uma fé sem fingimento, sem coreografia. Embora jovem, tímido e doente, Timóteo tornou-se um grande líder da igreja, a despeito de toda a amarga perseguição que se abateu sobre ele ao longo do seu ministério. Então fica aqui o exemplo para vocês, mães, para os pais também, para a comunidade cristã, do que Deus pode fazer na trajetória de muitas mães. Como nós precisamos hoje de mães influentes, mães que cumpram a sua missão na história. E mulheres influentes, mães influentes, são mulheres que, acima de tudo, temem a Deus, a despeito de suas limitações. Foi o que a gente viu nesses exemplos. Muitas situações, muitas circunstâncias difíceis, contextos culturais diferentes, limitações físicas, emocionais, mas Deus abençoando. O texto que a gente leu no início: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será honrada. O temor ao Senhor é o princípio, irmãs e irmãos, da sabedoria. Portanto, mesmo diante das suas limitações, minha querida, persevere em confiar no Senhor, em se submeter às suas diretrizes ao longo da sua jornada. Honre ao Senhor como mãe. A mãe que teme ao Senhor é uma mulher forte. Porque o texto de Provérbios vai dizer que a força e a dignidade são os seus vestidos, é a sua roupagem emocional e espiritual. A mãe que teme ao Senhor não anda ansiosa em relação ao futuro, não fica excessivamente preocupada. Deus a reveste de força, de dignidade, e ela sorri diante do futuro, porque tem a confiança da graça de Deus sobre a sua vida. A mãe que teme ao Senhor tem sabedoria prática, ela fala com sabedoria, ela ensina com amor. A mãe que teme ao Senhor não vive em função de si mesma. Provérbios 31 fala e mostra isso. É uma mulher que vive em função da sua casa, abençoando seu marido, abençoando seus filhos, sendo uma referência na casa, na igreja e na sociedade. Mulheres que de fato cumprem a sua missão como mães na história, mães influentes, são mulheres que encaram a maternidade e honram essa missão. Além de temer ao Senhor,
encaram a maternidade como uma missão. E ser mãe é um lindo atributo, é expressão de amor, é expressão de renúncia, de bondade vindas do próprio Deus. E hoje a gente vive aí uma tentação diante, às vezes, das pressões da estética. Algumas jovens não pensam em ser mães, vai mexer no meu corpo. Ser mãe é um ato de altruísmo, de serviço. Viver a maternidade é um desafio para toda mulher em qualquer idade, lugar ou estágio da vida. Especialmente nos dias que nós estamos vivendo, tempos difíceis. E para você que vai ser mãe ou que já é mãe, é um grande privilégio, uma grande responsabilidade criar filhos para a glória de Deus. Faça isso de forma amorosa, de forma altruísta, faz isso para o sorriso de Deus. Não rejeite seu filho ou sua filha, não veja seu filho ou sua filha como um peso, como um entrave na vida. Estava vendo uma entrevista ontem de uma mãe que dizia que não queria ser mãe, e que estava criando um grupo de pessoas que pensavam como ela. Ou seja, é preciso orar por ela, né? Talvez ela viveu muitas crises, muitas aflições, mas o propósito de Deus é que você celebre o fato de ser mãe, de gerar alguém. Portanto, crie seus filhos para a glória de Deus, eduque seus filhos, porque filhos são bênção, são herança do Senhor, são flechas na mão de um guerreiro. Ser mãe envolve disponibilidade, envolvimento, ensinamento, treinamento, disciplina, nutrição de forma integral pelos seus filhos. Faça isso e cumpra a sua missão como mãe, para a glória de Deus. E mulheres que são de fato influentes como mães, são mulheres que incansavelmente oram pelos seus filhos. Diante dos vários exemplos que eu dei nesta manhã, essas mulheres oraram a despeito das suas fraquezas, das suas deficiências. Confiaram no Senhor. E há um ditado cristão desafiador que diz: mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães intercessoras, mães que oram. As mães mais efetivas, elas falam de seus filhos para Deus, antes de falar de Deus para os seus filhos. Então você precisa, mãe, colocar seu filho diariamente na presença de Deus. É um ministério de intercessão. E no Brasil já se levantaram muitos ministérios nessa perspectiva. Ministério Débora, Ministério Ana, que convoca as mães para dobrarem os joelhos, para se colocarem diante de Deus. Talvez precise criar um Ministério Jó, né? Para os homens, para orarem pelos seus filhos nas madrugadas. Por serem mulheres de oração, ensinaram ou ensinam mais pelo exemplo do que por um mero preceito. As orações de uma mãe são tesouros preciosos que vão enriquecer a vida dos seus filhos em todos os aspectos. E nós precisamos hoje de mães que tenham tempo para os seus filhos. Não é só qualidade de tempo não, gente, é quantidade também. Que gastem tempo ensinando os seus filhos, que coloquem os seus filhos no topo de sua agenda e que tenham compromisso de orar por eles. Quero dar 2 exemplos da história da igreja para vocês, de mães que oraram pelos seus filhos. Mônica, a mãe de Agostinho, que foi um dos principais líderes da igreja no século IV. Durante toda a sua vida, Mônica orou por Agostinho, seu filho mais velho. Ela tinha mais 2 filhos. E o Agostinho teve uma trajetória marcada por heresia. Eles estavam num ambiente cristão, mas o Agostinho só se metia em coisa ruim. Se envolveu com algumas heresias, com alguns ensinos distorcidos da palavra de Deus. Foi um moço rebelde, promíscuo. E essa mãe orando por ele, orando por ele, orando por ele, orando por ele. Mônica morreu com 55 anos, morreu jovem. Mas o Agostinho deixou algumas palavras de reconhecimento no seu livro Confissões. Olha o que ele disse: pela carne minha mãe me concebeu para a vida temporal, e pelo coração ela me fez nascer para a vida eterna. Reconhecendo que as orações de sua mãe alcançaram o coração de Deus, e Deus, na sua misericórdia, regenerou o coração promíscuo e perverso de Agostinho,
que foi conhecido na igreja, na teologia da igreja, como o doutor da graça. Porque Agostinho exaltou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça na vida de Agostinho. E a mãe dele teve um papel, porque ela orou, porque ela creu. E Agostinho escreveu também que todas as mães possam ter a certeza de que suas orações não caem no esquecimento de Deus. Suas lágrimas comovem o coração do Senhor, pois quando uma mãe se ajoelha em oração, um filho se levanta. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Amém? E o outro exemplo é de Susan Wesley, mãe de Charles e John Wesley, pais do metodismo, especialmente John Wesley. Ela foi casada com Samuel Wesley e teve 19 filhos. Você está reclamando de 1, 2, 3? 19. 9 filhos morreram na infância. E dos outros que sobraram, 2 foram consagrados homens de Deus. John Wesley, que foi um grande pregador, o pai do metodismo, e andou muito a cavalo pregando o evangelho em todo canto. Milhares de pessoas foram alcançadas pela sua pregação. E Charles Wesley, que foi compositor de milhares de hinos que abençoaram a igreja. E esta mulher, diz a sua biografia, ela decidiu reservar diariamente um tempo especial de oração para Deus. E para ajudar nesse compromisso de oração, ela estabeleceu diante dos seus filhos um sinal visual para que eles soubessem que ela estava orando. E ela orientou seus filhos assim, quando eu estiver com o avental na cabeça, eu quero silêncio aqui que eu vou estar orando, vou estar falando com o meu Deus. E eu não quero ser incomodada. Ela criou essa senha dentro de casa, e toda vez que ela estava com o avental na cabeça, estava orando. E foi uma regra inquebrantável na sua casa, na sua família. E o resultado veio. Aquela mulher passava 1, 2 horas orando pelo ministério do seu marido e pelos seus filhos. E olha o que o John Wesley disse, reconhecimento, filhos e filhas. Aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Uma teologia que se manifestou no convívio familiar e com os joelhos dobrados. Eu quero concluir dizendo, filhos e filhas que estão aqui, que estão nos ouvindo, honrem seus pais, especialmente hoje no Dia das Mães. Olhe para sua mãe com carinho, com alegria. E mães, cada mãe tem uma história a escrever, como nós vimos hoje. Que tipo de história você está escrevendo? E talvez se você está aflita hoje, desesperada, Deus está no controle. Ele é real, Ele é presente, Ele pode mudar a sua história, Ele pode trazer à realidade o que não existe. Simplesmente creia. Coloque seus medos, fracassos e inseguranças nas mãos de Deus. Coloque seus dons, talentos, recursos, temperamento, história de vida nas mãos de Deus. Ele é o nosso oleiro amado, Ele nos quebra, Ele nos faz de novo. Tema ao Senhor, cumpra a sua missão e ore pelos seus filhos. E acima de tudo, conte com o Senhor, que por amor de todos nós, presta atenção, entregou seu único filho. Qual é a mãe aqui que daria seu filho? Qual é a mãe aqui que daria seu filho? Mas o amor de Deus é um amor talvez até superior de mãe, porque o seu amor foi sacrificial e incondicional por todos nós. Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância e vida eterna. E esse mesmo Deus há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos levantar um clamor, queridos. Nesse tempo tão difícil do nosso país e do mundo, nessa data tão especial, se fosse dias comuns, essa igreja estaria lotada, aqui estaria cheio de crianças, não é verdade? Mas a pandemia nos impediu. E diante dessa prova, Deus quer que a gente reflita em alguma coisa. Toda prova que você passar, fala assim, Deus, eu quero tirar proveito da prova.
E nós vamos orar agora e levantar um clamor pelas mães, pelas famílias, pelos filhos. Amém? Feche seus olhos e vamos levantar um clamor para que o Santo Espírito de Deus visite casas, famílias, mães, nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa porta aberta. Obrigado por essa transmissão ao vivo. Obrigado pelo culto presencial, pelos irmãos e irmãs e mães que estão aqui nesta manhã. Nós te louvamos, ó Deus, porque na tua palavra nós vemos aqui pelo menos 10 exemplos de mulheres que diante de situações difíceis conseguiram de fato criar seus filhos para a glória de Deus. E nós oramos, ó Deus, para que o teu temor esteja sobre o coração das mães, das tuas filhas, das tuas servas, que elas confiem no Senhor de todo o seu coração e abracem com amor a missão que o Senhor está dando para elas, de serem mães. Que elas, ó Deus, não desviem o seu olhar diante das ideologias do presente momento. Que o temor do Senhor, o amor do Senhor, a alegria do Senhor esteja sobre elas, dando a elas toda a condição física, emocional, espiritual, intelectual, existencial, de serem mães para a glória de Deus. Nós oramos a Deus por mães que estão chorando hoje, pela perca dos seus filhos, por mães que estão sofrendo porque seus filhos estão nas drogas, por mães que estão sofrendo porque seus filhos estão longe de Deus. Espírito Santo de Deus, presenteie essas mães hoje, fazendo milagres e maravilhas sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus, das mães que estão neste lugar, das mães que nos escutam. Tem misericórdia, meu Deus. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor dê ao coração das mães um fardo de oração, um peso de oração, para que elas dobrem os seus joelhos e intercedam pelos seus filhos. Mães de joelhos, filhos de pé, ó Deus, que isso seja uma realidade no nosso meio. E que diante dos exemplos bíblicos e da história da igreja, o Senhor esteja escrevendo novas histórias, histórias de redenção, histórias para o teu louvor, para a tua glória, de filhos e filhas que crescerão diante do exemplo de suas mães e serão uma bênção para o mundo, para a sociedade. Tem misericórdia, Pai, como o Senhor fez com Mônica, como o Senhor fez com Suzana, que o Senhor faça com muitas mães esse século 21, e que nós possamos ter ainda, ó Deus, diante da geração que emerge, filhos e filhas abençoados. Nós oramos pelos filhos e filhas, ó Deus, pedimos para que o Senhor levante uma geração de filhos e filhas obedientes, que honrem suas mães, que abençoem suas mães, que teu Espírito Santo se mova entre nós. E nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor veio enviado pelo Pai para morrer por nós numa cruz. Nós, miseráveis pecadores, o teu amor é incompreensível. O teu amor é algo fantástico e nós te louvamos pelo teu amor que se revela como atributo para as mães. Ouve a nossa oração, abençoa o teu povo, derrama o teu Espírito, e que o Senhor contenha, ó Deus, este momento que nós estamos vivendo de pandemia. Nós te pedimos mais uma vez que essa pandemia passe, que os hospitais esvaziem, e que o Senhor dê oportunidade para uma grande colheita no meio do teu povo. Visita todos que estão, ó Deus, tristes e abatidos hoje, que seja um dia de alegria, um dia onde teu Espírito Santo realize proezas no nosso meio, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Que assim seja, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ide em paz, meus amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, nosso Pai, o conforto, o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, mamães. Tenham um domingo abençoado para a glória de Deus. Vão na paz do Senhor. Minha família vai bem porque, primeiramente, temos Deus no centro do nosso lar. Confiamos e acreditamos nele. E vivemos aqui um lar de amor, de paz, de respeito.
o qual Deus tem sustentado e nos guardado a cada dia que passa. Minha família vai bem, porque nosso casamento é feito na rocha e esses são os nossos frutos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que Ele fez até nós. Aqui a família vai bem, porque apesar do caos que o mundo tem vivido, Deus nos dá a graça de estarmos bem e de termos a companhia dessa mocinha, esse presente que Ele nos deu. Num ano que foi tão difícil, 2020, mas que foi abençoado com a chegada dela. Então louvado seja Deus pelo cuidado, pela proteção, pelo amparo e por esse sorriso lindo. Né, Neném? Graça e paz, irmãos. Nós somos felizes porque o Espírito Santo habita em nossa casa, habita em nós, está nos guiando e o tempo todo com a gente, nos protegendo e nos dando acesso total ao Pai. E embora a gente tenha passado por muitas dificuldades, né, muitas provações, a gente está bem, graças a Deus, e que Ele tem nos sustentado, nos protegido, nos abençoado. E graças a Deus Ele está presente nas nossas vidas, sempre. Sim, nossa família vai bem, porque o Senhor reina entre nós. Ele é o nosso refúgio e fortaleza.